Salve, irmãos de fé. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre um assunto que volta e meia é reincidente no nosso terreiro. Eu me lembro que quando nós abrimos o terreiro, nós fomos literalmente bombardeados por inúmeros questionamentos de terceiros em relação à liderança e à filiação desta liderança. Então, quem já estava comigo se lembra muito bem de perguntas como: quem tinha feito o meu santo? Quem era o meu pai de santo? Onde é que eu tinha feito a camarinha? Onde é que eu tinha feito a deitada? E coisas do gênero. Eu me lembro também que nessa época eu não fazia nem para dar explicações. E às vezes eu confesso que eu perdi a cabeça com a petulância de algumas pessoas. Nessa época também, uma coisa muito importante de ser lembrada foi a serenidade de Pai Jacó, me dizendo para eu não ficar perdendo tempo dando ouvido para essas coisas negativas, que era melhor eu investir o meu tempo na minha melhoria, na melhoria das pessoas que estavam comigo, e do que ficar perdendo tempo abrindo a cachola dos outros. Então eu passei a ignorar alguns comentários e foquei no terreiro e na minha mediunidade, que desde sempre foi minha e que ninguém precisou fazer. O tempo passou e volta e meia eu percebo que muitas vezes essas dúvidas pairam na cabeça dos filhos da casa e, claro, como não poderia ser diferente, geram uma certa insegurança ao responder determinados questionamentos que normalmente são feitos por filhos que frequentam ou frequentaram outras casas de Umbanda. Então, dentro deste contexto, talvez a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a Umbanda, assim como todas as religiões, possui muitas vertentes e que, na realidade, essas vertentes são adaptações de ritos e conceitos que ocorrem de acordo com a concepção de cada um sobre a religião. Existe então nesse meio muitas Umbandas. Por exemplo, Umbanda Branca ou Umbanda Kardecista, que é a Umbanda mais puxada para o espiritismo, a Umbanda Mirim, fundada pelo Caboclo Mirim, a Umbanda Cruzada, Umbanda Molocô, a Umbanda Pura. Um detalhe importante é que a Umbanda não é pura, não existe Umbanda pura, porque Umbanda é um misto de muitas culturas. Então o termo Umbanda Pura é algo que causa uma certa estranheza, mas é um segmento da Umbanda. Nós temos também o Umbandomblé, que é a mistura do Candomblé com Umbanda, a Umbanda Eclética, a Umbandã ou a Umbanda Esotérica, a Umbanda Sagrada, que é o nosso caso, a nossa vertente, a Umbanda Guaraciana, fundada pelo Caboclo Guaraci, através do médium Sebastião Gomes de Souza, que talvez vocês conheçam pelo nome de Carlos Bubi, a Umbanda de Sete Raios, a Umbanda Iniciática, a Umbanda Traçada, enfim, são muitas vertentes de Umbanda, com muitos nomes distintos para a mesma religião. Então, falar de Umbanda é algo muito complexo quando se pretende unificar ou generalizar algo. Cada terreiro é um universo e cada Umbanda é praticada de acordo com os conceitos estabelecidos pelo sacerdote, pelo dirigente, pelo zelador, pelo pai de santo, enfim, pela pessoa que está à frente do terreiro. Compreendendo isso por si só, nós já compreendemos a enorme diversidade de cultos e ritos praticados dentro dessas muitas Umbandas. Sendo assim, não dá para a gente apontar similaridade no intento de comparar ou de julgar o que está certo do que está errado. Continuando então, nessa miscigenação de culturas surgem basicamente 4 movimentos umbandistas. O movimento daqueles que beberam mais das águas africanistas, ou seja, daqueles que trouxeram e implementaram para a religião conceitos e preceitos, ritualísticas e cultos oriundas dos cultos de nação, de onde originaram os candomblés. Um outro movimento foi aquele que incorporou e destacou as ritualísticas e crenças voltadas à cultura ameríndia, dos índios, do povo nativo. Houve outros movimentos que surgiram a partir do apoio filosófico das culturas orientais. E ainda aqueles que, digamos, beberam mais da cultura europeia ou dos conceitos trazidos com o espiritismo por Allan Kardec.
Na verdade, a Umbanda é uma mistura de tudo isso. Por isso ela não pode ser pura. Ocorre que algumas vertentes enfatizam mais um movimento do que o outro. Sendo assim, as umbandas acabam adquirindo características próprias para os seus rituais. Então, a partir desses 4 movimentos, começam a surgir as dissidências, o que é completamente natural quando a gente fala de religião. A Umbanda mais embranquecida, por exemplo, segue à risca os conceitos kardecistas e simplesmente ignoram o culto aos orixás e algumas linhas de trabalho, como por exemplo a linha de esquerda. Já as umbandas mais enegrecidas carregam consigo fortes influências das roças de candomblé e aplicam isso no dia a dia do seu terreiro, dando origem aos costumes e ritualísticas da vertente conhecida como umbandomblé. Acontece que nem todos os filhos de Umbanda conhecem sobre isso e julgam ser Umbanda apenas aquilo que vivenciam dentro do seu terreiro. E a partir dessa falta de entendimento, surgem as perguntas que quase sempre resultam em respostas equivocadas. Como eu já disse anteriormente, a Umbanda que nós seguimos é a Umbanda sagrada. Então muito daquilo que vierem perguntar para vocês pode não fazer parte do nosso contexto ritualístico. Não que seja errado, nem que estamos totalmente certos. Apenas não seguimos esta linha de raciocínio e logo não temos inseridos na nossa ritualística alguns desses conceitos. Por exemplo, na nossa casa, nós não temos a feitura do médium, nós não raspamos a cabeça do médium. Este médium não faz a camarinha, ele não passa pela ritualística do Efum, ele não usa quelê, ele não passa por boris. Nada contra tudo isso, toda essa cultura. Mas a nossa Umbanda não incorpora esses conceitos. E algo bastante importante a se enfatizar aqui nesse momento é que o fato do médium não passar por esses rituais não o torna menor nem menos capaz que aquele médium feito no santo. São conceitos diferentes, entendimentos diferentes. E precisamos respeitar da mesma maneira que merecemos também ser respeitados. Então, quando alguém perguntar para vocês se vocês já foram raspados, se já fizeram a camarinha, se já deitaram para o santo, digam simplesmente que respeitam profundamente esses conceitos, mas que nós não os assumimos em nosso terreiro enquanto ritualísticas. E que a nossa Umbanda é a Umbanda sagrada, e ela se embasa nos fundamentos que esta vertente nos oferece. Saravá fraterno a todos, muita paz, muita luz e muito axé.